Oi, Luiz, pode ligar a câmera aí, ó. Tá. Por favor. Pois é, povo enrolado hoje, hein? Todo mundo dormindo, pelo jeito. Nós vamos fazer correção de atividade hoje, tá? Então, vocês podem pegar o livro de vocês. Você, no caso, por enquanto. Pegar o módulo 2. Então, vamos começar, né? Só nós dois por enquanto. Vou colocar aqui para ficar mais fácil a gente observar. Aqui. Olá, Iago. Pode ligar sua câmera, por favor. Luiz, a atividade com 5 questões do formulário do dia 22/5/2020. Anota aí que você tem que fazer esse formulário, você não fez ele. 22/5/2020. Aí você vai geografia, tá? Atividades, geografia, encontro dia 22/5/2020, vai ter um formulário lá. Tá faltando você fazer. E o João e o Matheus são os únicos que estão faltando. Certo? Que aí dá para eu liberar a nota pelo menos do 8º ano, por enquanto. Né? Maria Júlia. Oi. Oi. Bom dia, gente. Vamos fazer correção hoje. Então, peguem, por favor, o atividade lá, o livro de vocês, tá? O módulo 2, capítulo 4, na página 386. E, como é correção, eu quero que tenha maior participação de vocês. Tá? Então, a primeira pergunta aí é: olá, Vitória. Oi, professora. Bem, a primeira pergunta é: por que, em sua opinião, é importante o governo ter conhecimento do IDH do seu país? Eu não estou escutando. Tem alguém respondendo? Para medir o grau de desenvolvimento do país. Ok. Mas só para medir o grau de desenvolvimento tem como complementar aí. E aí? Para que medir o grau de desenvolvimento do país? Só para saber quem é melhor e quem que é pior? Não. O que mais? Qual a importância, qual a relevância de você saber o grau de desenvolvimento do país?
Ninguém, gente? Saber mais sobre a cidade, tipo, o meio que a gente vive, entre aspas, Não entendi o que você falou, Vitória. para a gente descobrir mais sobre onde a gente vive, Ok, para saber sobre moradia, política, essas coisas. certo. Para a gente ter realmente uma visão ampla do lugar onde a gente vive, ok. Mas tem outra coisa importante, mais importante ainda. Ana Beatriz, nós estamos na página 386, é o módulo 2, capítulo 4. Fazendo correção. Índice de desenvolvimento humano? Como? O índice de desenvolvimento humano? Tá, ele está perguntando sobre o IDH, significa Índice de Desenvolvimento Humano. Para que você tem esses dados do Índice de Desenvolvimento do país? Qual é a relevância? O objetivo de medir por meio de um valor que pode variar de 0 a 10 o grau de desenvolvimento de um país, levando em consideração os indicadores estudados. Certo. Carlos Daniel, seu microfone está ligado, só deixa ligado quando você for falar. Isso aí, obrigada. Olha só, gente, a gente tem que ter em mente o que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que são valores, né, como você disse, Maria Júlia, que ele vai indicar o grau de desenvolvimento de um país, e aí ele vai levar algumas características principais. Então, revisando, seria o quê? O índice de mortalidade infantil, né? Então, crianças que nascem mortas ou então morrem até 1 ano de idade. Analfabetismo, que seriam pessoas que são analfabetas até 15 anos de idade. E qualidade de vida, né? Uma das coisas também é a qualidade de vida, a expectativa de vida. Essa expectativa de vida é o que? A média das pessoas com qual idade elas morrem. Então, isso daí vai diferenciar. Se você tem a expectativa de vida, vai estar diretamente relacionado à questão de qualidade em saneamento básico, alimentação, qualidade de vida em relação a emprego, né? Também vai fazer a diferença. A pessoa tem emprego, consegue viver mais tempo, tem um plano de saúde, ou então tem saúde de qualidade, isso vai influenciar diretamente se ela vai viver muito ou não, certo? E, além disso, a renda per capita, que é a renda total do país dividida em toda a população ali. Então, são todos esses dados analisados para poder saber sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E aí você tem a situação que a renda per capita é alta, só que, na verdade, boa parte dessas pessoas no Brasil, por exemplo, né, recebem menos de um salário mínimo, ou um salário mínimo, e a renda per capita seria muito mais que isso. E você tem uma parcela bem pequena da população que detém todos os meios de produção, que detém toda a riqueza realmente do país. Isso daí tem uma desigualdade social muito grande, através do índice de desenvolvimento que vai ter isso. Então, a principal importância do índice de desenvolvimento humano, para você saber sobre o país, é onde o governo precisa investir. Essa é a resposta principal, é saber onde o governo vai ter que investir. Se ele tem muita desigualdade social, quais métodos que ele vai ter que promover para poder diminuir isso? Se o problema está no analfabetismo muito grande, quais as coisas que ele vai poder promover para poder diminuir essa questão do analfabetismo? Então, o principal fator é o investimento, né, onde principalmente o governo vai ter que agir, certo? Então, no livro tá assim: esses dados refletem a qualidade dos serviços públicos e a qualidade de vida da população em geral.
podem servir, por exemplo, para orientar políticas públicas implantando saneamento básico, construções de escolas, hospitais, moradia, etc. Então, esses dados vão refletir o quê? Nos serviços públicos e a qualidade de vida da população, principal coisa. E onde o governo vai ter que investir aí, certo? Acho que está bem clarinho aqui para vocês verem a resposta, né? Mas aí, ó, esses dados refletem na qualidade de serviços públicos e qualidade de vida da população em geral. Podem servir, por exemplo, para orientar políticas públicas, implantação de saneamento básico, construção de escolas, hospitais, moradia e etc. Lembrando, quando a gente fala de moradia, gente, nós estamos falando de um direito que existe realmente em lei. Todas as pessoas que nascem no Brasil, elas têm direito à moradia, tá? Isso daí é um direito, não é questão da pessoa comprar a casa dela. É questão de ser direito dela, de ter onde morar. É questão de ter direito de trabalhar, ter direito de estudar, tá? Então, as leis, elas se modificaram depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar um pouquinho aí, só dar uma pincelada, porque vocês estudam mais Primeira e Segunda Guerra em História, né? E Guerra Fria em Geografia, certo? Mas a gente dá uma pincelada para poder só relembrar um pouco. Questão número 1 ficou tranquilo? Todo mundo compreendeu aí a resposta? Sim? Gustavo, você chegou por agora? Estamos na página 386, módulo 2, capítulo 4. Tem que pegar o livro aí e ir corrigindo, tá? Se você não conseguiu pegar a resposta dessa primeira, ela tá aqui e dá para você pegar depois e rever essa parte para poder colocar aí, tá? Questão 2. Sobre os indicadores de PIB e renda per capita, é correto afirmar que... Qual a resposta que vocês acham que é aí, ó? Primeira, segunda, terceira ou quarta? A terceira, exatamente. Terceira. Então, é correto afirmar que nenhum desses indicadores, isoladamente, traduz de maneira eficiente as desigualdades sociais de um país. Então, as desigualdades sociais, elas não são mostradas realmente em nenhum desses indicadores, né, de uma forma eficiente, certo? Então, a questão 3. O mapa a seguir mostra a taxa de alfabetização de acordo com o país. Observe-o e depois responda as questões da página seguinte. Então, a gente precisa abrir o livro aí, assim, ó, para poder observar esse lado e responder aqui de cá. Certo? Então, analise a situação dos países do mundo no que diz respeito à taxa de alfabetização. Então, analisando em geral, a respeito da faixa de alfabetização, que resposta que daria para colocar aí? Que tem países como que a maioria tem uma alfabetização adequada e tem alguns que têm a alfabetização muito baixa, que tem uma desigualdade muito grande, dependendo de país. Dá para a gente reunir esses países um pouco? Quais que têm uma taxa de alfabetização elevada, citar alguns, e citar alguns que, na verdade, têm uma taxa de alfabetização mais baixa, né? Professora, a página 398? Página 387 agora. Ah, tá. A gente já respondeu a 386. Então, nós temos aí, ó. No livro aqui, a resposta está meio equivocada. Ele colocou tanto elevado como a resposta, mas, na verdade, é ao contrário. Então, ele seria aqui, ó.
A resposta ele está assim. Os países da África subsaariana e do Sul e Sudeste da Ásia são os que apresentam taxas mais baixas. E ele está falando mais elevadas. Então, seria no livro, né? Então, vocês colocam aí mais baixas. Então, tanto da África quanto o Sul da Ásia apresentam taxas indicadoras, né, relativa à alfabetização mais baixas. Enquanto a Europa e Ásia Central, de modo geral, também tem lá nos Estados Unidos e Canadá, né, principalmente, na América do Norte. Então, toda a região norte, América do Norte, Ásia Central e Norte e a parte da Europa em geral como um todo, são países que apresentam taxas de alfabetização elevadas, tá? Então, só aqui que, em vez de colocar elevadas, teria que colocar a relação aí de baixas, tá, gente? Aqui seria baixas e aqui elevadas. Letra D. Todo mundo conseguiu pegar a resposta aí, corretinho? Sim? Então, letra B. Em sua opinião, por qual motivo alguns países apresentam taxas de alfabetização mais elevadas do que outros? Justifique. E aí, alguém respondeu essa? Eu acho que pela tecnologia e a melhor qualidade financeira do país. E as escolas também, a estrutura. Tá, o principal ponto aí, a gente precisa lembrar o seguinte, a taxa de analfabetismo, ela revela o percentual de população de um país com idade acima de 15 anos em que não foi alfabetizada, ok? Então, são pessoas que estão acima de 15 anos e não foram alfabetizadas. Essa é a taxa de analfabetismo. Essa taxa, ela está diretamente relacionada a um fator principal. É o quê? Vocês tinham falado em questão de industrialização? Existem países os quais não são industrializados e têm uma taxa até alta. Qualidade financeira do país, tecnologia. Tecnologia, o que mais você tinha falado? Qualidade de vida? Não, qualidade financeira do país. Mesma coisa. Qualidade de vida, qualidade financeira, ok. Mas a gente tem que pensar, às vezes, por exemplo, o Brasil, ele tem uma qualidade financeira, ele está entre os maiores em questão financeiramente, e ele não é em destaque o melhor, ou está entre os melhores em relação a analfabetismo. Ele não está tão ruim quanto outros países, mas ele também não é o melhor, né? Não está entre os 20 melhores, por exemplo, certo? Como é na questão de financeira. Por que que isso acontece? Alguém, gente? Ninguém? O que que eu preciso para eu ter a alfabetização de todas as pessoas? Escola, professores. Escola, ok. Professores qualificados em que recebam bem, por exemplo, certo? Então, você precisa ter escola de qualidade. Então, quando você tem aí o que justifica, né, isso daí, você tem principalmente a questão da qualidade dessas escolas. Além da qualidade das escolas, principalmente públicas, porque as pessoas, a maior taxa aí das pessoas que vão ser analfabetas acima de 15 anos, são pessoas que não têm renda, né? Então, são dois fatores principais aí. Está diretamente relacionado à renda da família. Então, pessoas que conseguem dar um estudo de qualidade para os seus filhos
serão pessoas que vão ser alfabetizadas. E aí as pessoas que não têm essa renda para poder dar o estudo de qualidade para os seus filhos, elas vão utilizar da parte pública, né? Então você tem que ter qualidade nos serviços públicos da educação, certo? Então, renda familiar e qualidade nos serviços públicos da educação, no caso, escolas públicas, ok? Então, a sugestão de resposta é essa taxa está diretamente relacionada à renda familiar e ao nível de serviço de educação de um país. Portanto, países nos quais a população apresenta renda per capita menor e seus governos investem menos em educação, eles registram, de modo geral, taxas de alfabetização mais baixas. Países que a renda per capita é menor e as taxas de alfabetização, os investimentos na educação são baixos também, você tem uma alfabetização, em geral, ela sendo mais baixa. Deu para poder pegar aí a resposta, gente? Entender? Se não, fala, tipo, professora, eu não entendi, eu repito novamente. Tranquilo? Ele está muito clarinho aqui para poder ver, né? A respeito, a resposta. 4. O empoderamento da mulher e a desigualdade de gênero. Então, a desigualdade de gênero, ela continua disseminada e arraigada em muitas culturas. As mulheres e as meninas constituem 3/5 do bilhão de pessoas mais pobres do mundo. As mulheres são 2/3 dos 960 milhões de adultos em todo o mundo que não sabem ler. E as meninas representam 70% dos 130 milhões de crianças que não vão para a escola. Algumas normas e tradições culturais e sociais perpetuam violência social ao gênero. E tanto os homens quanto as mulheres podem aprender a fazer vista grossa ou aceitar a situação. De fato, as mulheres podem defender a estrutura que as oprimem. Agora escreva um pequeno texto indicando a qual tipo de desigualdade socioeconômica o texto se refere, resumindo seus principais pontos. E aí, ele está se referindo ao quê? Desigualdade social? Desigualdade de quê, gente? Gênero. De gênero. Isso. Então, simplesmente para a mulher ser mulher, ela vai ter menos qualidades aí em questão de alguns pontos. E aí é para a gente escrever. Então, vocês vão colocar aí, principal que está mostrando é a respeito da desigualdade de gênero. Então, mostrando que mulheres e meninas são mais numerosas que homens. Peraí. São mais numerosas que homens e meninos em relação a diversos problemas socioeconômicos. Então, as meninas acabam sofrendo mais em relação a problemas econômicos, como a pobreza e o analfabetismo. Você tem maior quantidade de mulheres que são analfabetas e estão no nível de pobreza do que homens e meninos. Então, outra coisa aí, os alunos, vocês também podem colocar aí a respeito que algumas culturas, a desvalorização da mulher é perpetuada. O que significa perpetuada, gente? Ela é valorizada. Ela é disseminada. Ela é mais relacionada a espalhada. As pessoas passam a valorizar isso, a continuar com isso, ok? A gente continua aceitando com que isso aconteça. Isso não é só com os homens, mas as mulheres continuam a fazer isso. Dentro de uma casa, se uma mãe permite, por exemplo, que o menino fique só estudando, né? Não ajude com os deveres de casa, ele vai ficar só estudando.
e a menina, além de estudar, tem que fazer todos os serviços de casa sozinha, ela está disseminando uma desigualdade social ali dentro da sua própria casa. Se uma menina vai fazer o serviço de casa, o menino também pode fazer, certo? Isso é o quê? Isso é no mais básico, mais lá embaixo. Mas existem coisas as quais acontecem e é algo, por exemplo, coloca-se o menino numa escola particular muito boa e a menina coloca numa escola pública. Ou nem deixa ir para a escola. Porque ela não precisa realmente receber bem, não precisa ter uma faculdade nem nada do tipo. A menina, ela vai casar bem. Ok? Você educa a menina para casamento. Você não educa ela para ter o seu próprio desenvolvimento e sua autonomia financeira. Você educa o menino para ter autonomia financeira. Isso são desigualdades que a gente vê aqui no Brasil. Isso são coisas que são meio que embutidas e colocadas de uma forma que às vezes é muito sucinta. E a gente continua mostrando isso e repercutindo isso. A gente dá para a criança. Quando é criança, pequenininha, a menina vai receber uma boneca porque ela tem que aprender a ser mãe. O menino não pode brincar de boneca porque ele não precisa ser pai. O menino vai o quê? Brincar de carrinho, ele vai brincar de construir coisas porque ele tem que almejar algo do tipo. Ele vai ser policial, vai ser coisas assim. A menina vai sempre só brincar de boneca. Ela não pode ser... Gente, na época da minha mãe, ela não podia brincar de carrinho. Porque se ela brincasse de carrinho, era horrível, era ofensivo. Hoje em dia, as meninas devem brincar de carrinho, porque isso é incentivo para ela querer dirigir futuramente. Você vai observar na rua, tem muito mais meninas dirigindo, muitas vezes, muito mais mulheres dirigindo do que homens, em vários momentos do dia. Né? Então, você tem uma modificação aí na estrutura da sociedade. Você ter mulheres dirigindo hoje em dia é muito comum. Há 30 anos atrás, isso era um absurdo. Você só via homem dirigindo. Né? Então, são vários pontinhos aí que a gente tem que passar a observar para poder colocar isso. Então, fazer vista grossa em relação dessa desigualdade entre homens e mulheres, isso acontece não só em relação aos homens fazerem essa vista grossa, mas as mulheres também. Uma mulher não conseguir emprego simplesmente porque ela é mãe. Vocês já viram isso acontecer, gente? Não? Aqui no Brasil acontece. Acho que já, mas não lembro quem foi. Sim, acontece muito. Da mulher passou a ter uma filha ou um filho, nasceu o neném, ela gerou o neném. E a partir disso ela fica incapaz de produzir alguma coisa em âmbito de trabalho, né? E aí, tipo, ela... Poxa, não é porque ela tem um filho que ela vai ter que deixar de ter um trabalho, né? Isso é muita responsabilidade e muitas vezes as indústrias não veem dessa forma. Certo? Não é porque eu tenho um filho. E já aconteceu de eu ter que ir fazer uma cirurgia nele, né? Isso há 2 anos atrás. Eu levei ele para fazer a cirurgia na quarta-feira. Quinta-feira eu tinha aula na Imaculada. Deixei ele com a minha mãe, com a minha sogra e fui para a Imaculada dar aula. Eu não faltei trabalho por conta disso. Quando eu cheguei em casa, cuidei dele. Então, tem-se um preconceito muito grande que porque a mulher tem filho, ela vai ter que tomar conta o tempo inteiro integral do filho. E não é bem assim, né? A gente tem ajuda, tem grupos de apoios no meio aí familiar para poder resolver isso. Bora então. Então, a principal coisa, eles vão colocar a diferença de gênero e que essa diferença de gênero, ela muitas vezes é colocada não só pelo homem, mas a própria mulher continua repercutindo isso na família. E existem grupos sociais em que delimitam o que uma mulher vai fazer na vida e o que um homem deve fazer na vida, né? Passamos para 394. Na 394, de acordo com o mapa da página 388, como podemos regionalizar o mundo, tendo como critério o nível de desenvolvimento socioeconômico do país? Então, lá na 388,
ele está mostrando aí os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, certo? Então, ele está diferenciando aí a resposta, ela seria o nível de desenvolvimento socioeconômico dos países. O mundo pode ser regionalizado em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que formam dois grupos de economias em desenvolvimento e as economias menos desenvolvidas. Então, nós temos aí os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Nos subdesenvolvidos, você tem economias em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Deu para entender a diferença? Desenvolvidos é um, subdesenvolvidos outros. Dentro dos subdesenvolvidos, você tem países em desenvolvimento e países que realmente são menos desenvolvidos. Essa é a resposta, tá, gente? Deu para pegar? Número 2. Compare os dois gráficos da página 389 e, de acordo com o que você estudou, explique a relação entre eles. Então, 389, nós temos aí dois gráficos. Um é sobre a população dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos e a outra, a produção de riquezas no mundo. Então, riquezas geradas pelos países desenvolvidos, você tem 94%, riquezas geradas pelos países subdesenvolvidos, 36%. E você tem a quantidade de população, maior quantidade de população dos países subdesenvolvidos. E 16% apenas da população mundial está nos países desenvolvidos. Então, você tem menos gente nos países desenvolvidos e a maior concentração de riquezas. E mais gente nos países subdesenvolvidos e menor riqueza. Essa é a resposta aí. Deu para entender isso nos gráficos, gente? Sim? Não? O gráfico, na verdade, vocês estão olhando o gráfico errado aí, ó, Daniel. É o gráfico dessa página aqui, ó. Carlos Daniel. Aqui, ó. Então, ele tem aqui, ó, maior concentração de gente, países subdesenvolvidos e menos gente nos países desenvolvidos. E você tem maior riqueza nos países desenvolvidos e menor riqueza nos países subdesenvolvidos. É desproporcional se você for observar a quantidade de gente, na verdade, que tem nos países subdesenvolvidos e você tem menor riqueza do mundo neles. E você tem só 16% da população mundial que detém a maior parte da riqueza mundial. Acho que não vai dar tempo de a gente corrigir tudo aí. Deu para poder entender essa questão aqui, gente? Ou não? Vocês ficaram em dúvida aí em como colocar a resposta? Tá tranquilo? Deu ou não? Beleza. Então, 2. Compare os dois gráficos... Ah, não, esse daí a gente acabou de fazer, na verdade. A 3. Qual a sequência correta que fica aí, gente? Da questão 3. CBA, que você falou? Sim. Sim. Alguém colocou diferente? Não. Não? CAB. CAB. É isso aí, CAB. A sequência. Então, C, países desenvolvidos, essa é a primeira, possuem parques industriais diversificados, alta tecnologia, profissionais qualificados, e assim por diante. Aí fica países subdesenvolvidos, países que historicamente foram submetidos a condições de exploração de suas riquezas naturais durante o período colonial. Atualmente têm baixo nível de desenvolvimento industrial e tecnológico e grandes desigualdades na distribuição de renda e riqueza entre essas populações. E aí países emergentes, países com características de subdesenvolvimento, que vem apresentando crescimento econômico e índice de desenvolvimento humano considerado médio ou alto pela ONU. Então, os países que estão no meio do caminho
fica aí países emergentes, que é esse último, tá certo? Deu para poder entender a diferença de um e de outro, dos subdesenvolvidos e países emergentes? O Brasil entra nesses países emergentes, tá, gente? Então, os países subdesenvolvidos, eles são aqueles que estão lascados de maré mesmo, desse, tá? E os mais ou menos, ele é os países emergentes, em que ele está começando a ter um grau de desenvolvimento um pouco melhor, está começando a ter uma relação de índice de desenvolvimento um pouco melhor, tá? Tá melhorando, saindo do sufoco, certo? Então, aí, ó, C, A, B. Então, 395, nós temos aí os baixos indicadores sociais e socioeconômicos, eles revelam a má qualidade de vida da maior parte da população de muitos países subdesenvolvidos, que não têm acesso a esgoto e água encanada, e que contam com serviços de saúde pouco eficientes, né? Tendo como base essas informações, assinale as alternativas corretas. Então, vocês vão assinalar aí qual dessas alternativas, gente, que é a correta? A primeira? A primeira e tem outra. A terceira. A última? A última. A última. Então, fica a primeira e a última são corretas. Então, a maior ocorrência de doenças em vez de ser menor ocorrência de doenças, tá? Os países subdesenvolvidos, eles apresentam maior ocorrência de doenças como cólera, esquistossomose, hepatite viral, leptospirose, entre outras. Leptospirose, vocês sabem como que é transmitida, gente? Eu sempre confundo a leptospirose com a toxoplasmose. São doenças principalmente transmitidas relativas à questão de saneamento básico, a limpeza das casas, coisas do tipo, certo? Vocês sabiam que a dengue ela não existia no Brasil durante um bom tempo? Sabia ou não? Não? O Brasil ficou um bom tempo sem ter dengue, e aí de repente voltou a ter novamente. Porque você tem uma mudança na estrutura da sociedade e as pessoas continuam juntando lixo. É questão de saúde pública, questão das pessoas simplesmente limparem seus locais das suas casas. Se as pessoas limparem suas casas, não tem onde ele reproduzir seus bichinhos ali, que vai gerar dengue, né? Então, nas últimas décadas, a ascensão econômica de um conjunto de 5 países denominados BRICS chamou a atenção do mundo. Que países são esses e por qual motivo são chamados países emergentes? Quais são os países que formam os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exatamente, são esses daí. E por que eles são chamados de países emergentes? Pois eles estão em desenvolvimento. Como? Eles estão em desenvolvimento e possuem grande potencial econômico e crescimento, além de serem mais industrializados. Exatamente. Então, ele tem aí, despontam como economias, mas eles estão uma economia que está crescendo bastante, né, no mundo, estão se destacando esses países. E você tem em questão de tanto influência política internacional e firmaram um acordo entre si de cooperação econômica e financeira. Então, eles fizeram um acordo, esses países, e têm uma cooperação econômica e financeira entre eles, certo? Então, a gente vende um produto de matéria-prima mais barata e a gente compra o produto industrializado mais barato também da China, ok? Então, você tem acordos aí para poder ter esse comércio forte. Vai acabar a aula nossa, fica a questão 6, a resposta correta, ela é a última, tá, gente? Condições geográficas favoráveis, abundância de recursos naturais, grandes populações em crescimento, mercados consumidores com a classe média ascendente.
Isso daí são as características dos BRICS, tá? Então, a próxima aula eu vou terminar de corrigir as atividades da página 401 e 402 e eu vou falar sobre o sistema socialista, certo? No caso, amanhã. Então, é isso aí. As mesmas pessoas que eu tinha dado presença continuam aqui na sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando uma pessoa. Iago, Vitória, Ana Beatriz, Carlos, Daniel, Gustavo, Luiz, Maria Júlia. Tá faltando alguém, gente? Eu? Gabriele. É você que tava faltando aqui. Pronto. Então, Giovana faltando. Gente, o que aconteceu que ela não tá vindo nunca nessas aulas? O João saiu da escola porque ele não aparece, não faz atividade, não faz nada? Tem nem ideia? Vocês não têm contato das pessoas, não? A Giovana, eu sei, professora, que ela tá na fazenda, né? Aí ela tinha voltado para Anápolis, né? Teve uns 2 dias que ela participou, né? Que aí depois ela veio para Anápolis e ela tava assistindo as aulas. Só que depois ela teve que voltar para fazenda. Aí a última vez que ela falou comigo, ela falou que ela tava fazendo um plano de internet para que ela possa continuar assistindo as aulas na fazenda, sabe? Só que depois ela nunca mais falou comigo. Tomara que dê certo, né?